Fala DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E dessa vez a gente vai estar falando sobre o Angoramon, mais um dos protagonistas de Digimon Ghost Game. Antes de começar então, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se torne membro do canal, assim você ajuda o canal um pouco mais. Então, bora começar! Essa linha evolutiva começa como a maioria de todas as outras, através de uma Digitama, um ovo de Digimon, e daí então a gente tem os dois primeiros Digimons da linha evolutiva, os níveis de treinamento. Nós temos o Pionmon, que evolui para o Bossamon, que estão aparecendo para vocês aí. Então nós temos Digimons que já no começo da linha evolutiva mostram pra gente coelhos, né? Eles se parecem bastante com coelhos, né? E tem alguns detalhes aqui e ali, como por exemplo as grandes orelhas na cabeça deles e tudo mais. São Digimons bem no início da linha evolutiva, ou seja, não são muito poderosos. E quando a gente vai para o nome deles, Pionmon se refere ao som de pular, né, uma onomatopeia. E Bossamon, esse Bossa vem de cabelos bagunçados ou algo do tipo, faz sentido porque esses Digimons têm muitos pelos pelo corpo. Faz sentido porque eles são baseados em coelhos desde o começo da linha evolutiva. Então quando a gente vai para a descrição deles, um dos pontos principais é que quando ele é o Pionmon, ele é um Digimon muito tímido, né? E ele gosta de ficar tentando esconder os olhos com aquela franja dos pelos dele assim e tudo mais. Então ele foge dos outros, de qualquer Digimon que seja, e ele fica escondido porque ele é muito tímido. Mas se ele consegue um Digimon amigo ou algo do tipo, ele fica muito próximo desse Digimon, porque ele tem uma personalidade muito boa, apesar da timidez. E ele não gosta de lutar, porém ele tem uma orelha bem grande na cabeça dele, e ele consegue jogar os inimigos para longe, até Digimons até muito mais fortes do que ele, né? O que é bem interessante. Quando ele vai pro Bossamon, ele perde um pouco da timidez, porque agora a franja dele cresceu bastante, escondeu os olhos dele, né? Então ele ficou um pouco mais corajoso e ele ganhou uma personalidade bem calma. Que é bem interessante porque a gente vê isso de certa forma em toda essa linha evolutiva, vocês vão ver, vocês vão perceber. Então, o Bossamon já tem um corpo que lembra muito mais um coelho, inclusive diferente do Pionmon, que tinha apenas uma orelha na cabeça, que lembrava até uma antena assim, ele tem duas, né, bem grandes, que ele usa para estar atacando também, jogando os oponentes para longe. E por ele ter essa personalidade calma, ele consegue ficar mais próximo de outros Digimons. Inclusive, um hobby para ele é usar essas orelhas para estar ouvindo conversas à distância, a longa distância, porque são orelhas já bem poderosas. E ele coleta informações dessa maneira, o que é muito importante para Digimons desse nível, porque obviamente eles precisam fugir para sobreviver, porque eles não são muito poderosos, né? Então, foco bem importante aqui são essas orelhas também, né, que são poderosas. Ele tem a audição muito boa. Então bem interessante aí, galera. Esses então são o Bossamon e o Pionmon para começar essa linha evolutiva. Digimons que não gostam muito de batalhar, eles preferem mais ficar na deles e tentar se esconder, um porque é tímido e o outro porque gosta de escutar os outros à distância. Então agora, quando esse Bossamon ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente chegar no pilar do nosso vídeo. E o Digimon principal desse vídeo é o Angoramon. Para aqueles que assistiram Digimon Ghost Game vão se lembrar que ele era um dos 3 Digimons protagonistas. Então agora a gente tem um Digimon enorme, ele é muito grande pro nível dele mesmo, que é baseado em coelhos. E dá pra você ver, né? Ele tem muito pelo corpo dele, as duas orelhas enormes estão lá, são até maiores e mais fortes agora, né? Ele é o tipo do Digimon que é tão baseado em coelhos que você pensa assim, nossa, ele pula bem alto? Sim, ele pula tão alto que ele consegue saltar por cima de uma casa facilmente. Não só isso, ele consegue girar as orelhas dele, ele cria uma hélice e ele sai voando por aí. Pra ele é bem normal, inclusive, né? Ele não voa muito rápido, mas ele consegue. O nome dele, galera, esse Angoramon, esse Angorá ou Angorá mesmo, né? É o nome de uma espécie de coelhos. Então, você vai ver, eu vou deixar uma imagem para vocês aí, que são coelhos que têm muito pelo. Eles ficam enormes apenas graças à grande quantidade de pelos que eles têm. O Angoramon é assim também. Inclusive, se você viu o Ghost Game, você sabe que quando esse Digimon se molha, os pelos dele todos diminuem de tamanho graças à água, né, ao líquido que está no corpo dele. E você vê que na realidade ele é bem magro e alto, né, os pelos que deixam ele bem grandão desse jeito, o que é bem interessante. Mesmo assim, quando a gente vai na descrição dele, é apenas uma versão melhor daquilo que a gente já tinha visto, né, nos outros 2 Digimons. Ele ainda é um Digimon tímido, ele tem a personalidade bem calma, ele gosta bastante de adquirir conhecimento, inclusive ele usa as orelhas extremamente poderosas dele
para estar adquirindo esse conhecimento, muitas vezes, não apenas para isso, mas também para ouvir oponentes que estão se aproximando dele, e dessa forma ele evita conflito, porque ele não gosta muito de estar entrando em brigas, né? O que é bem interessante. E uma das partes principais desse Digimon é o fato de que ele gosta bastante de comer, né? Quando ele está se alimentando lá e tudo mais, aparentemente ele nem presta atenção aos seus arredores, né? Mesmo tendo essas orelhas poderosas e super audição e por aí vai, ele se distrai, ele fica apenas comendo, o que é bem interessante. E para ele luta daquela maneira como eu já disse para vocês. Ele pula, joga todo o seu corpo em cima dos oponentes, ele cria tornados usando suas orelhas, que ele gira em uma velocidade impressionante, tem orelhas muito fortes, que ele usa para bater, e também seus braços, que são bem grandes agora. Então galera, esse foi o Angoramon, bem interessante aí. Agora a gente vai para a próxima evolução. Pro nível Champion de evolução, nós teremos o Simbare Angoramon, que está aparecendo para vocês aí. Dentro de Ghost Game, o nome dele era pronunciado Simba Angoramon, mas é escrito Simbare Angoramon mesmo. Quando a gente vai para a aparência dele, dá para vocês perceberem que ele descartou todo aquele pelo que ele tinha, né? Tem a ver com o coelho que ele representa, isso está na descrição dele inclusive. E ele estava em busca de movimentos mais precisos, de mais agilidade, de mais velocidade, e é por isso que ele fez isso. Ele acabou perdendo muito de sua defesa, de seu poder de resistência, digamos assim, graças a ter descartado esses pelos, mas agora ele é muito mais veloz, né? Além disso, vocês vão reparar que as orelhas dele, além de enormes, elas são muito poderosas e agora elas se parecem até com espadas, né? Elas têm lâminas, ele usa para estar cortando seus oponentes, criando tornados muito mais poderosos, tornados esses que inclusive ele consegue até invocar das mãos dele agora. O nome dele, Simbare Angoramon. Angoramon tem o mesmo significado. Porém, Simbare aparentemente faz referência a um tipo de roupas tradicionais japonesas, roupas que eram usadas até por samurais de alto ranking e coisas do tipo, usados até para danças e coisas parecidas. E vocês vão perceber que realmente o Simbare Angoramon está usando umas roupas um pouco diferentes, né? Que são roupas que dão a ele ainda mais agilidade, a mobilidade dele fica melhor e por aí vai. Então faz sentido que ele tenha esse nome. Quando a gente vai para a descrição dele mesmo, como eu disse para vocês, descartou seus pelos em busca de mais agilidade. Né? Aparentemente ele luta de uma maneira até que muito bonita, parece até que ele está dançando quando ele está lutando, ele tem movimentos muito leves, mas ao mesmo tempo extremamente rápidos, o que ajudam ele a se mover muito melhor e a atacar de maneiras muito melhores, então ele é bem poderoso dessa maneira, né? Ele luta sempre dessa forma. Então galera, esse é o Simbare Angoramon, e através dele a gente vai para o nível perfeito. No nível perfeito nós temos o Lamortimon, que já está aparecendo para vocês aí. E de cara vocês vão perceber que é um design muito mais selvagem do que a gente viu em todas as formas dessa linha evolutiva até aqui. Então para aqueles que viram Ghost Game, por exemplo, vão se lembrar que não apenas o design dele, mas a personalidade dele fica extremamente selvagem. Ele parece ser o tipo do Digimon bem agressivo, né? Bem difícil de ser controlado. Era até meio complicado para a escolhida dele dentro daquela história. O nome dele, Lamortimon, significa literalmente a morte, né? Mas o design dele, se vocês repararem, ele não é apenas um coelho, ele tem várias partes de vários animais diferentes, até asas e tudo mais. Então, apesar de o nome dele não refletir isso, ele é baseado aparentemente em uma criatura chamada Wolpertinger, que é meio que um coelho mitológico, que tem várias partes de animais diferentes. E meio que tem ali uma história que se conecta com essa personalidade que ele tem, né? Então é meio que um monstro coelho agora. E como que eu posso descrever ele para vocês, galera? É bem simples na realidade. Ele tem duas espadas bem poderosas. Aparentemente, quanto mais agressivo, mais furioso ele tiver, mais afiadas ficam essas espadas. Não só isso, ele basicamente jogou tudo fora que ele tinha de um Digimon que era calmo, que era tímido, e ganhou essa forma agressiva e furiosa. Então, se a gente reunir todos esses detalhes, parece bastante que o Angoramon e o Simbare Angoramon se transformaram no incrível Hulk. É basicamente isso, se vocês pensarem bem. Ele fica muito agressivo e furioso, descontrolado às vezes, e quanto mais raivoso ele fica, mais fortes ficam as espadas dele, que são a forma principal dele conseguir atacar seus oponentes. Né? Então é basicamente um incrível Hulk coelho dentro do mundo digital, baseado em uma criatura mítica. É isso, galera. Esse é o Lamortimon. E a partir dele, a gente vai pro nível Mega. Pro nível Mega, nós temos o Diarbitmon, que já está aparecendo para vocês aí. E agora vocês vão perceber que, diferente daquilo que a gente viu no nível perfeito,
ele tem a aparência de um cavaleiro, né, que usa duas espadas extremamente poderosas, que tem muita energia. Ele parece ser extremamente galante, né? O tipo do grande cavaleiro que vai proteger a todos e vai salvar todas as terras e castelos e por aí vai. E ele se parece ainda bastante com um coelho, apesar de que algumas partes do coelho, como as orelhas, parece uma máscara que ele veste e tudo mais, é bem uma característica de Digimons, o que é bem legal de certa maneira, né? E daí a gente vai pro nome dele. O nome dele é DR-Bitmon. É uma mistura de Rabbit, que é coelho, obviamente, todas as formas dele são baseadas em coelhos. E daí a gente tem a outra parte do nome que é esse DR. Esse DR vem de Diarmuid. Diarmuid, para aqueles que não sabem, é o nome de um semideus ou algo do tipo, um cavaleiro muito poderoso, né, de mitologias, que usava lanças, que usava espadas muito poderosas, que tem uma história de romance muito incrível, inclusive, e por aí vai. O ponto, galera, é que não apenas ele é baseado nesse ser mitológico, mas também em um personagem da série Fate Stay Night. Então, se você já assistiu Fate Stay Night e outras séries de nome parecido e por aí vai, vocês vão lembrar que existe um personagem lá que é baseado nesse mesmo semideus, nesse mesmo ser mitológico, né? Ou seja, ele é baseado, esse Digimon, meio que nas duas coisas, o que é muito incrível. Né? Então dá pra vocês notarem, por exemplo, que ele tem essas duas espadas muito poderosas e o personagem em Fate Stay Night, por exemplo, usa duas lanças muito poderosas, né? De cores parecidas, se eu não me engano também, que tem poderes e luta de maneira semelhante. Mas quando a gente vai para a descrição do DR-Bitmon, lá a gente vê que ele é meio que uma mistura do que a gente viu no nível Champion de evolução e no nível Perfeito de evolução, né? Ele é meio que uma mistura do Symbaria Angoramon com o Lamortimon. Normalmente ele é um cavaleiro muito galante que protege todos os Digimons e ele gosta que tudo esteja calmo, ele tem uma personalidade muito boa, né? Mas, se por acaso algum Digimon ou alguém chegar lá e começar a perturbar essa paz e acabar com as coisas, ele vai agir como um herói, mas um herói extremamente agressivo. Ao ponto de que ele vai usar todo o seu poder para derrubar quem quer que seja que está causando aquele problema. E depois ele vai começar a perseguir todo mundo que tenha qualquer conexão com esse vilão para destruir a todos. Isso está descrito mais ou menos dessa forma na descrição dele, para vocês terem uma noção, né? Ou seja, a parte da calma, a parte de ser o herói que protege, muito parecido com o Symbaria Angoramon. A parte agressiva, muito mais parecida com o Lamortimon. Ou seja, dá para você ver um pouco das outras duas formas nele, o que é muito interessante, né? São conexões bem legais. Ele luta principalmente com essas duas espadas, com poderes muito incríveis, mas o foco principal dele é em usar grande, extrema velocidade e daí então aplicar toda a sua força, mais uma vez misturando aquilo que a gente viu no Symbaria Angoramon e no Lamortimon. Mas então, galera, através do DR-Bitmon, essa linha evolutiva termina. Então, pessoal, esse foi o Evolução Correta para o Angoramon. Eu vou dizer para vocês, eu adoro o Angoramon. Eu acho que ele é um dos melhores Digimons que já foram criados para qualquer temporada de Digimon, qualquer história de Digimon até hoje. Muito diferente daquilo que a gente vê com outros Digimons, onde é apenas um dinossauro ou um dragão ficando maior e mais poderoso. O Angoramon é todo baseado em coelhos, né? Durante toda a linha evolutiva. E ele traz, em cada uma das suas formas, um tipo de coelho diferente, né? Às vezes criaturas mitológicas diferentes, que adicionam bastante ao mundo digital. Então eu achei tudo muito legal e eu gosto de todas as evoluções dele. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta, então deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.